Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos hoje aprender a estruturar uma peça de ação direta de inconstitucionalidade genérica, a famosa ADI genérica. Então preste muita atenção, você vai ter acesso ao material com a estrutura e eu vou explicar para vocês o que deve ser indicado em cada uma das partes, né? Nós já falamos aqui inúmeras vezes, pessoal, que quando a gente trabalha, né, uma peça em segunda fase, mais do que você ter a estrutura que você utilizaria ali no dia a dia, né, na prática, enfim, você tem que pensar que está sendo avaliado, que está sendo avaliada. Né? Embora eu sempre insista para vocês mudarem a chavinha, né, para a figura de advogadas e advogados que já são, mas é importante em termos de estratégia lembrar que você está sendo avaliado, avaliada. Isso vai te ajudar a entender o porquê que a estrutura ela é indicada nesse padrão. Então vejam, nós vamos falar sobre a estrutura da ADI genérica. Primeiro ponto, pessoal, no topo, né, da nossa petição, nós vamos indicar aqui o endereçamento. O endereçamento da peça, né, ela vai estar sempre aqui relacionada a regras de competência de julgamento. Você tem uma aula aqui no nosso curso falando sobre o Poder Judiciário, onde dá para a gente ter uma ideia como que eu faço a análise das competências. Só para fazer uma breve retomada, a partir do artigo 92, a Constituição fala sobre a estrutura do Poder Judiciário. E dali para diante, nós temos a Constituição, primeiro falando sobre garantias, sobre vedações aos magistrados, aos membros do Poder Judiciário, enfim. E a partir do 102, na verdade a partir do 101, né, tratando sobre a composição do Supremo, e o 102 as suas competências. Então, se a gente está falando de uma ADI, e nós vamos dar um foco aqui naquela ADI feita, proposta perante o Supremo Tribunal Federal, nós iremos nos dirigir aqui ao presidente do Supremo, já que é uma ação inicial, uma petição inicial, você não consegue escolher o ministro. Então, o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor presidente do Supremo Tribunal Federal. Você não vai colocar abreviado dessa forma, né? Mas apenas para que a gente ganhe tempo aqui mostrando a estrutura, tá? Depois da indicação do endereçamento, nós temos um espaço na nossa peça chamada de epígrafe, que é esse espaço aqui. Normalmente a gente aprende na faculdade a pular 10 linhas, né? Isso aqui é muito mais questão estética, muito mais questão de estilo, porque você poderia pular uma linha já seria o suficiente, né? Tradicionalmente aqui era o espaço em que se fazia o protocolo da petição física e também muitas vezes onde o magistrado fazia o despacho à mão, né? Enfim, mas você pode colocar ali 3 linhas para ficar esteticamente bonitinha a sua peça. Se preferir pular as 10, eu acho que é muito, né? Se você tiver com muita coisa, professor, mas eu preciso que fique esteticamente bonita. Então, estourando, pessoal, 5 linhas é mais do que suficiente, mas eu pularia ali umas 3 no máximo, para falar a verdade, tá? Você consegue fazer de uma maneira bastante estética a sua peça também. Vamos lá. Depois, meus amigos, a primeira parte que nós vamos indicar agora são a figura, ou melhor, é a figura dos legitimados. Aqui é o legitimado ativo. Como você está na condição de advogado ou advogada que irá propor, né, você vai indicar aqui quem é o cliente que te procurou. Na sua prova, normalmente, quando cai a DI, pessoal, vai ser a figura ali de um partido político com representação no Congresso. Mas vamos considerar aqui que estamos diante da possibilidade de que qualquer um do artigo 103 apareça, né? Eu coloquei ali para vocês no material uma roteirização, inclusive os dispositivos para vocês marcarem, né? Nesse espaço aqui é a ocasião em que nós podemos, você vai acompanhar com o seu material, nós podemos indicar o artigo 103, porque ele vai ser sempre pontuado, já que está na Constituição, e eu deixei ali 2 dispositivos. Eu deixei o dispositivo do artigo 2º da Lei 9868 e também o artigo 3º, parágrafo único da Lei 9868 também, a lei da ADI, né, que é a necessidade de você fazer constar que a procuração está em anexo. Então, nessa primeira ocasião, nessa primeira parte, você vai indicar o legitimado ativo, que é aquele seu cliente, seguido da qualificação.
você não precisa inventar. E você também não precisa ficar preocupado ou preocupado em colocar todos aqueles elementos que estão tratados no artigo 319, né? Você poderia, por exemplo, tão somente colocar entre parênteses qualificação 3 pontinhos. Agora, veja quais são os itens relativos à qualificação que constam no seu enunciado para você fazer colocar, para você fazer indicar aqui. Beleza? Depois, você vai colocar, então, o legitimado ativo, qualificação, vem por meio de seu advogado ou da sua advogada propor a presente. Aí você vai colocar o nome, né? Aliás, olha um detalhe, vem por meio de seu advogado ou advogada. Vamos só já colocar aqui num padrão para você fazer sempre assim, ó. Seu advogado, sua advogada. Olha como é que você já pode colocar. Entre parênteses, procuração anexa. Porque aqui você já vai cumprir com o requisito do artigo 3º, parágrafo único da Lei 9868, a Lei da ADI, né? Que vai, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aqui. Vamos lá no artigo 3º, parágrafo único, vai dizer: a petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em 2 vias. Então, pessoal, você pode colocar procuração anexa, tracinho, se você estiver com a máxima preocupação, né? Embora não seja indispensável isso, mas procuração anexa, artigo 3º, parágrafo único. Não precisa colocar aqui, porque lá nos pedidos a gente já faz menção a ele, mas só para deixar bem enxuto, aliás, bem completa. Então vem por meio de seu advogado, sua advogada, propor a presente. Vocês vão receber esse material, né? Só estou fazendo aqui uma estrutura básica. Propor a presente. Agora, meus amigos, muita gente pula uma linha para colocar todo o nome da ação aqui. Eu sugeriria vocês colocarem na extensão do próprio texto. Então, para presente, ação. Escrevam por extenso, inclusive, tá? Ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Pode escrever genérica ou pode simplesmente só escrever ação direta de inconstitucionalidade, tá? E aí, meus amigos, muita atenção acerca da necessidade, né? A gente sabe que todas as vezes que caiu a DI até hoje, todas as vezes, sempre houve aqui a indicação de que existia a possibilidade do pedido de medida cautelar. Então, bastante atenção, ó, acumulada com medida cautelar. Meus amigos, o trecho que eu vou destacar agora, com o marca-texto, é trecho que, na minha sugestão aqui, vocês podem, repito, deixar na linha corrida, né? Mas mais do que isso, coloque em caixa alta, letra de forma, letra de forma nesse trecho aqui, para que a letra fique dando destaque, então, à ação. Eu comecei a escrever letra de forma e já virei letra cursiva de novo, né? Então, seria você escrever ação direta de inconstitucionalidade acumulada com pedido de medida cautelar, tá bom? E aí você continua, ó, em face da. Aí você vai colocar agora, pessoal, você não vai colocar parte contrária, até porque nas ações de controle concentrado, você não tem parte contrária, porque quem você ataca é a lei. O legitimado passivo que constará, parecendo ali como se fosse uma parte contrária, só vai constar ali por ter sido o responsável pela edição do ato, né? Ou se estivéssemos diante da DI por omissão, apareceria ali por ser o responsável pelo não agir ou pelo agir incompleto. Então, nós vamos colocar aqui, ó, em face da, e aí você vai colocar, pessoal, o objeto. Qual é o ataque que nós iremos fazer aqui? Em face da lei estadual tal, da lei federal XYZ, ok? Aí, vírgula, produzida
pelo. E aí nós vamos indicar a autoridade aqui. Eu vou colocar chamada de autoridade, mas na verdade aqui, ó, é quem produziu, como já está sendo indicado, inclusive. Quem produziu. E aí, guarde uma dica para você. Todas as vezes que eu indicar aqui, ó, o responsável pela edição do ato, responsável pela lei ou pelo ato, se esse responsável for a Casa Legislativa, indicar também o chefe do executivo correspondente. Então vamos lá. Se o nosso enunciado está falando que a lei que está com problema ali de inconstitucionalidade é uma lei federal, então você vai indicar o Congresso, que é quem é o responsável pela elaboração da lei ou do ato. E aí você vai fazer constar também o presidente da República. Porque o presidente da República, ele teve a possibilidade, né, de vetar aquele projeto de lei, quando ele ainda era projeto, quando ele só tinha sido aprovado, e ele, mesmo assim, sancionou, dando continuidade. Tá? Então, quando você indicar o responsável do ato, coloque como hábito sempre indicar também o chefe do Poder Executivo, porque assim você nunca vai errar, né? Sempre você vai colocar os dois na condição de legitimado passivo. Será o ideal aqui. Beleza? Então, nossa estrutura, ó, endereçamento, indicação do legitimado, nome iuris da peça, a indicação de que esse legitimado está com a procuração anexa, conforme a exigência do artigo 3º, parágrafo único. Em face, indicamos ali o objeto, e aí a indicação também da autoridade, com essa dica de colocar a autoridade, seguida também do Poder Executivo, quando for o caso de Congresso Nacional. Se for Assembleia Legislativa do Estado, você coloca o governador e assim por diante. Beleza? Legal. Primeiro item da nossa peça, se nós estivéssemos diante de uma ação, procedimento comum, ou uma ação que tivesse controle difuso, o primeiro item seria o chamado dos fatos. Mas, por se tratar de uma ação de controle concentrado, nós não temos fatos, né? Os fatos, eles são, de uma maneira extremamente objetiva, tão somente a circunstância da lei ter sido publicada. Você não tem a subjetividade do direito, então você não tem fatos. Você vai escalonar de uma outra forma. Primeira coisa que nós vamos aqui indicar vai ser, vejam só, muito cuidado, hein? Cabimento, então seria nosso item 1, cabimento e competência. Professor, eu posso separar, fazer em dois? Pode, não tem problema. Eu só sugiro que você deixe cabimento daquela ação e a competência de uma maneira destacada. Porque assim, você mostra para o seu examinador, veja o começo da minha fala aqui, você mostra para o seu examinador que você sabe elementos que precisam constar, elementos que precisam ser pontuados ali, né? Então vejam só, sobre cabimento e sobre competência. O fundamento vai estar muito próximo, né? O cabimento, porque por tratar-se de um vício de inconstitucionalidade, ou seja, por tratar-se de uma inconstitucionalidade, cuja inconstitucionalidade, né, se busca declarar de modo abstrato, então abstratamente, então, considerando que, aí você vai colocar a indicação do legitimado ativo, ou seja, você vai indicar aqui o seu cliente. Então, considerando, aí você indica lá que o partido, aí vamos imaginar, partido A possui, né, que possui representação no Congresso, etc, 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 conforme artigo, no caso do partido político, conforme artigo 103, inciso, deixa eu ver qual que é o inciso aqui que eu não lembro de cabeça. Ó, artigo 103, inciso 8º, né? Vocês estão vendo que eu estou mostrando aqui o artigo 2º da Lei da DI, mas essa é a mesma sequência de incisos da Constituição no 103, ok?
Então, conforme pelo fato de ser o partido político com representação, conforme o artigo 103, inciso 8º, né? Buscando a declaração dessa inconstitucionalidade, portanto, de modo abstrato, e aí você coloca aqui também que a competência é do Supremo Tribunal Federal, você não vai abreviar, você vai escrever por extenso, a competência do Supremo Tribunal Federal a quem compete, ou a quem cabe, a guarda precípua do texto, já vou consolidar todas as informações, do texto constitucional, artigo 102, inciso 1, a linha A. Então, veja só, você vai dizer que cabe a ação, uma vez que diante da inconstitucionalidade, e uma vez que busca se declarar abstratamente a inconstitucionalidade da lei, considerando que o cliente ele é um dos legitimados previstos no artigo 103, e aí você vai indicar lá qual os dispositivos, ou qual o dispositivo. Ok? Tranquilo? Pois bem, na sequência, você reforça que além do cabimento nesse aspecto, a competência ela será do Supremo, a quem compete a guarda precípua do texto constitucional. Essa competência está lá no artigo 102 da Constituição, e ela fala, né, uma das competências originárias que nós temos aqui, ó, artigo 102, inciso 1, a linha A. Processar e julgar originariamente a ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo federal. Então, seja na situação da DI ou da ADC, a DI, a DO, a DC, nós vamos indicar o artigo 102, inciso 1, a linha A. Se fosse a DPF, pessoal, nós indicaríamos os artigos 102, parágrafo 1º. Tá? Você vai ver aí no roteiro de marcação que essa seria a única variação. Tá? Mais um detalhe. Se na sua ação, se no seu enunciado, tiver a indicação, tiver o apontamento da medida cautelar, que eu disse a vocês que até hoje, sempre que caiu uma, caiu a outra, além da linha A, você vai fazer constar a linha P. Deixa eu destacar aqui, ó. Olha o que diz a linha P. Competência do Supremo para julgar o pedido da medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade. Essa mesma regra vai valer para a DI, para a DO, para a DPF, para a DC. Então, deixemos aqui sempre marcado para você, né? Se você indicar que cabe a competência, que é a competência do Supremo, acerca do artigo 102, inciso 1, a linha A, já fica com a linha P também aqui para marcação. Beleza? Então veja que até aqui o que nós apresentamos ela vai servir, né, para todas as ações do controle concentrado. Em que situação nós teríamos algo mais diferenciado aqui? Quando for a DPF, eu vou fazer ainda um bloco só para falar sobre a DPF, acerca do cabimento é necessário indicar que pelo princípio da subsidiariedade não cabe nenhuma outra medida. Então é a única coisa diferente que nós teremos aqui, porque o restante é tudo igual, tirando o fundamento, que ao invés de 102, 1A, como eu disse, seria o 102, parágrafo 1º. Beleza? Então, falamos de cabimento, falamos de competência. Veja que eu estou tentando trazer da maneira mais simplificada possível, né? O texto, a forma de escrever, ela não vai ser exigida num rigor maior do que isso, do que objetivamente você indicar. A competência é definida pelo 102, né? O cabimento se dá uma vez que é uma medida capaz de declarar a inconstitucionalidade da lei ou do ato que viola a Constituição. Então, nós teremos aqui essa exigência de uma linguagem bem objetiva, não tenham dúvida disso. Beleza? Bom, vamos aqui mais adiante. Depois que a gente fala sobre cabimento e competência, nós temos aqui, ó, e eu gosto muito de colocar um tópico específico para falar do objeto. Por quê? Ainda que a gente tenha mencionado no início, é importante você apontar aqui que o objeto se trata de uma lei federal ou estadual, ou, se for o caso, de uma distrital na sua competência de Estado, né? Enfim, mas você indicar a lei, ou muita atenção no seu enunciado.
porque às vezes o enunciado não vai dizer que a lei inteira é inconstitucional. Ela vai falar de problemas pontuais em artigos. Então, artigo 1º, artigo 2º, ou só o artigo 10º, sei lá. Vai depender do enunciado. Então, muita atenção. Se o pedido de declaração de inconstitucionalidade é para o ato por completo, ou se é parte dessa lei ou parte do ato. A única forma de você saber isso, obviamente, é lendo o enunciado, né? Então, normalmente é indicado artigo por artigo. Fala-se assim, o artigo 1º, né, tem um problema, tem um vício de inconstitucionalidade por essa razão. O artigo 2º falou sobre esse ponto. E aí você vai ter que conferir cada um dos artigos transcritos ou mencionados, se aquilo que consta nele é compatível ou não com o texto constitucional. Tá? Depois, pessoal, o que seria o nosso item 3? Seriam os chamados fundamentos de mérito, conhecido também por do direito, ou fundamentos jurídicos. Eu gosto muito de orientar vocês a colocar dessa forma, fundamento de mérito, porque é exatamente o nome, a expressão utilizada pela banca na hora da correção. Então veja que você vai favorecendo cada vez mais o trabalho do seu examinador, que eles tão somente vai fazer aqui o cara crachá. Ele vai olhar o que está na Constituição, aliás, vai olhar o que está no padrão de resposta e vai ver o que você escreveu. Então, estou usando as mesmas expressões, tá? Os fundamentos de mérito, pessoal, depende do enunciado. Por quê? O enunciado ele sempre vai dizer para você que uma lei ou ato, produzido por um órgão ou por uma autoridade, tratou sobre tal assunto. Na aula em que eu falei da DIA em termos conceituais, eu expliquei isso para vocês. Então, o ato realizado por autoridade ou órgão que tratou sobre tal assunto, eu tenho que fazer aqui o caminho inverso. Sobre tal assunto, quem é que poderia agir daquela forma? Quem é que poderia criar uma lei? Quem é que poderia apresentar uma PEC? Então depende do que o enunciado trouxer para vocês. É aqui que nós vamos pegar os fundamentos de mérito. Seja com relação a um vício, então nós vamos ver aqui quais são os vícios que nós pegaremos numa DI genérica. Nós teremos os vícios por ação, porque se nós tivermos o vício por omissão, seria uma ADO, nós estamos falando de uma DI. Então, vícios por ação material e vícios por ação formal. Repetindo algo que nós já falamos no passado. Para fins da nossa peça, para fins da nossa prova, a banca costuma pontuar quando você classifica que existe uma inconstitucionalidade por ação formal ou material. E, como eu disse, na aula de controle de constitucionalidade concentrado, se você aprende a desenvolver com mais classificação, né? Mais discriminadamente ali qual é o vício, você fica com menor chance de erro. Então, vício por ação formal, nós temos o vício orgânico, só estou fazendo rápido aqui o que nós já estudamos. Vício formal orgânico, vício formal propriamente dito, vício formal por violação a pressuposto objetivo do ato. E o vício formal propriamente dito em subjetivo e objetivo. É claro que se você consegue dividir tudo isso, fica muito mais fácil de você não cair na tentação de falar que o vício é formal quando ele era material ou vice-versa, porque aqui você consegue classificar melhor. Mas basta indicar se o vício é material ou formal para você pontuar, pensando aqui no que a gente tem de padrão nas provas que já apareceram. Vício material, para a gente poder aqui recordar, é o vício que se relaciona ao assunto, ao conteúdo. Então, se a lei fala sobre pena de morte, se uma PEC traz novas hipóteses de pena de morte, veja, o conteúdo está conflitando com a Constituição. Por outro aspecto, quando eu falo do formal, envolve o processo legislativo. Ou o processo propriamente, né? Ou o local onde aquele projeto de lei aconteceu, ou quando há o descumprimento de uma violação a pressuposto objetivo. Então, tudo vai depender do enunciado. Aqui você tem, então, o coração da sua peça no aspecto do fundamento jurídico. Muita atenção a algo que eu já vinha falando aqui em outras ocasiões, porque o enunciado costuma colocar assim, ó, o artigo 1º da Lei X, e aí fala o que disciplina. O artigo 2º trouxe também, aí, Y. E, por fim, o artigo 3º estabeleceu o quê? Z.
O enunciado, quando trata dessa forma, ele traz para você enorme clareza sobre quais são os fundamentos jurídicos. Então, muita atenção a cada um dos artigos, pessoal, que são ali mencionados, repetindo isso pela 10ª vez só nesse bloco, porque isso é uma dica extremamente eficiente que a banca está te dando, porque ela já está te falando o que ela tem ali em cada artigo. Então, você precisa saber se aquilo está de acordo com a Constituição, tá? Tudo isso, repito, vai depender, portanto, do enunciado. Agora, de tudo que está rolando aqui, nós não podemos deixar de cuidar que aqui esses aspectos que são mencionados de dentro dos artigos costumam guardar relação com o vício material. O vício formal normalmente vai envolver a regra da competência. Normalmente é aqui que nós temos a nossa banca cobrando. Não é só aqui, né? Veja que eu mencionei há pouco. Deixa eu até fazer uma coisa aqui, ó, pessoal. Ó. Aqui eu vou colocar aqui, ó, vício formal, que seria a segunda parte, né? Dos vícios formais, eu vou colocar na cor verde quais são os possíveis e vou destacar aqueles que são mais comuns. O primeiro, que é o mais possível, aliás, que é o possível e é o mais comum ao mesmo tempo, é o vício orgânico, que é o vício envolvendo competência. Você tem que lembrar lá competências do artigo 21, 22, 23, 24, artigo 30 da Constituição. Nós temos o vício formal propriamente dito, e aqui, quando aparece, a banca gosta de cobrar esse aqui, ó, que é o vício subjetivo, que envolve a iniciativa do projeto de lei. O objetivo é qualquer outra fase, né? Mas o subjetivo, principalmente o artigo 61 da Constituição, que vai falar de iniciativas privativas do presidente da República. Então, o vício orgânico, que é o vício de competência, né? Artigos 21, 22, 23, 24, vou falar aqui 29 ao 30 também, tá? E por fim, ó, é o vício por violação a pressuposto objetivo do ato, como, por exemplo, o artigo 18, parágrafos 3º e 4º. Vai criar município, mas deve se atentar aos pressupostos objetivos sob pena de inconstitucionalidade. Beleza? Então, normalmente, o vício formal vai estar relacionado a esses aspectos e o vício material vai envolver a leitura dos próprios dispositivos para você entender e ver se é caso ou não de ter ali aquele dispositivo. Tranquilo até aqui? Avançando mais um pouco, pessoal, além dos fundamentos de mérito, que foi o nosso item 3, a nossa peça vai trazer aqui o nosso item 4. O item 4 vai envolver o pedido de medida cautelar. Então, você pode indicar assim, ó, como eu falei primeiro, fundamento de mérito, fundamento da medida cautelar. Fundamento da medida cautelar. Por fundamento de medida cautelar, nós temos o seguinte, prestemos aqui atenção. Medida cautelar. Você vai ter que indicar pela lei, né? Eu vou aqui já indicar para vocês que ela está no artigo 10 da Lei 9868 de 99, a existência dos requisitos, né? Quais são os requisitos que nós temos aqui, ó? A patente inconstitucionalidade, ou seja, nesse ponto aqui nós vamos praticamente repetir o que acabamos de indicar como fundamento de mérito, porque para falar da patente inconstitucionalidade, você vai falar assim, conforme indicado no item anterior, a patente inconstitucionalidade reside no fato de que, aí você fala, o vício material, o vício formal, explica em um parágrafo um resumo do que você falou no item anterior. Porque, na verdade, é só uma retomada, é uma remissão que tem que ser feita aqui, porque o fundamento de mérito já foi apresentado. Além disso, além da patente inconstitucionalidade, que a gente poderia chamar de plausibilidade, probabilidade do direito, ou fumus boni iuris, fumaça do bom direito, tudo isso está relacionado à ideia de patente inconstitucionalidade. O segundo elemento, pessoal, é o periculum in mora, ou o risco na demora. Risco na demora, periculum in mora, risco ao resultado útil do processo, tudo isso que envolve esse segundo conceito aqui. Você vai indicar que o risco na demora reside no fato de que aí você tem que ver o enunciado. O enunciado sempre vai trazer um caráter de urgência, né? Alguma coisa que está acontecendo, uma coisa que está prestes a acontecer por conta daquela inconstitucionalidade patente que até agora ninguém mais falou nada.
Então é isso que você precisa ter aqui como foco, tá? Ver o que o enunciado trouxe como risco na demora. O que mais? Trouxe o fundamento da cautelar, a gente avança para o próximo tópico. Próximo tópico, nós vamos chamar de tópico 5, né? É o tópico em que a gente faz já a apresentação dos pedidos e requerimentos. Você pode então somente indicar pedidos. Aqui nos pedidos, pessoal, tome muito cuidado. Nós temos um pedido que é consistente na concessão de uma medida cautelar. Então, primeiro eu peço a cautelar, porque eu quero que ela aconteça primeiro, então, primeira coisa que eu vou pedir é medida cautelar. O segundo pedido é o meu pedido de mérito, ok? Então, medida cautelar e o pedido de mérito. O que eu preciso aqui lembrar? Tanto na medida cautelar quanto no mérito, necessariamente eu tenho que pedir a intimação. Eu tenho pessoas aqui que necessariamente precisam se manifestar. São elas. Ó, o responsável pela edição do objeto da ação, pode ser a lei ou o ato normativo federal ou estadual. O AGU precisa se manifestar e o PGR. Ok? Quanto ao mérito, são as mesmas pessoas. O responsável pela edição do ato, o AGU e o PGR. Tá? Então, os mesmos que eu pedi para se manifestar sobre a cautelar, eu vou pedir acerca do mérito. Então, essas pessoas eu preciso... Então, deixa eu indicar aqui, ó. Devem ser ouvidas. Devem ser intimadas para que se manifestem. Então, são duas partes aqui que eu tenho. A primeira parte, eu peço a concessão, então, pedido 1, a concessão da medida cautelar, determinando, olha lá o que é o pedido que eu faço na cautelar de uma ADI. A suspensão da eficácia da lei ou do ato normativo, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do artigo 110 da Lei 9868. Quais sejam esses requisitos? É o requisito da probabilidade do direito, que nós mencionamos aqui no item 4 anteriormente, e o risco na demora. E aí vem o segundo pedido. Então, o primeiro de todos é a concessão da medida cautelar. O segundo pedido está vinculado a ele, que é o quê? A intimação do responsável da edição, do responsável pela edição da lei ou do ato, bem como a intimação do AGU e do PGR para que se manifestem sobre o pedido de cautelar. Segundo pedido. Então, esse aqui seria um primeiro grupinho, né? Acerca da medida cautelar. Segundo pedido. O segundo pedido vai ser que, ao final, seja declarada a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, você tem que indicar ali a depender do enunciado, bem como sejam intimados o responsável pela edição do ato, o AGU e o PGR, para que se manifestem sobre o pedido de mérito final. Ok? Pessoal, essa turma toda, AGU, PGR, enfim, eles vão ser intimados para se manifestarem no prazo de 15 dias sucessivamente. Essa indicação você encontra na própria lei da ADI. Deixa eu chegar aqui, ó. Primeiro você tem aqui o artigo 3º, né, indicando que o pedido com as suas especificações deve ser ali indicado. Aí nós temos aqui, deixa eu só passar por eles, ó, o artigo 6º, que é importante você considerar também. Olha o que diz o artigo 6º. O relator pedirá informações aos órgãos e às autoridades as quais emanou a lei ou o ato impugnado. Tá? E aí, por fim, nós temos o artigo 8º. O artigo 8º que fala sobre, ó, decorrido o prazo das informações, que são aquelas dadas por quem editou o ato, serão ouvidos sucessivamente o AGU e o PGR para se manifestarem. Ok? Então, responsável pela edição do ato, nós vimos aqui, está no artigo 6º. Artigo 6º, parágrafo único. Está no seu material, tá? Só estou reforçando. Da Lei 9868 de 99. Artigo 6º, parágrafo único. A AGU e o PGR, na sequência, sucessivamente,
artigo 8º também da lei da ADI. Beleza? E tanto na medida cautelar quanto no mérito, os três serão ouvidos. Portanto, no fim das contas, pessoal, você tem aqui 3 pessoas, entre aspas, para serem intimadas no pedido de cautelar, 3 no pedido de mérito, fora o pedido de cautelar e o pedido de mérito em si. Então veja que é um pedido longo, mas que você consegue agrupar aqui, beleza? Pedido primeiro, repetindo, tá? Concessão de medida cautelar para suspensão da eficácia da lei ou do ato normativo, devendo ser intimado o responsável pela edição do ato para que preste informações, conforme parágrafo único do artigo 6º da Lei 9868, e depois, prestadas as informações, sejam sucessivamente intimados a AGU e PGR para que se manifestem em cada um deles, seja no pedido da cautelar e depois no mérito, porque o mérito é que seja declarada, por fim, a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Enfim, foi feito aqui o pedido. A parte ainda nesse aspecto dos pedidos, é importante você indicar ali que a presente ação ela está sendo proposta. Então vejam só, pessoal, a ação está sendo proposta e acompanha a petição inicial os seguintes documentos que vocês vão encontrar. Já mencionei aqui, mas vocês vão encontrar lá no artigo 3º. O artigo 3º diz quais são documentos obrigatórios. Então nós temos aqui, ó, cópia da lei ou do ato, né, que são objetos daquela ação. A apresentação em 2 vias, muito embora isso aqui esteja em desuso, né, já que nós temos aqui o processo que é eletrônico, não tem mais necessidade de contrafé. 2 vias. E aquele requisito que nós mencionamos lá no início, que é a indicação da procuração. Então, 3 coisas que nós temos aqui para indicar. Você vai colocar, dá-se a causa o valor de, então, o valor da causa. Valor da causa, não mencione qual valor, coloque 3 pontinhos, tá? Muito mais adequado. E aí nós temos o fechamento. O fechamento você vai indicar, tá? Local, data e a indicação do advogado com a unidade federada, cuja inscrição acontece, e o número da OAB. Aquele fechamento padrão, mas que te garante aqui 0,1. Então a gente não vai dormir no ponto aqui. Pessoal, então vejam de uma maneira sintética qual foi o resumo dessa estrutura que nós fizemos, tá? Nós temos aqui, ó, endereçamento, indicação dos legitimados, mais nome da peça. Depois nós falamos de cabimento e competência. Esse é o padrão lógico das peças. Cabimento, competência. Depois nós destacamos o objeto. Falamos também de fundamentos de mérito. Fundamentos da cautelar. Pedidos e fechamento. Então, esse é o esqueletão da nossa peça. Quando a gente fala esqueleto, é isso aqui. O restante é o que você vai colocar de recheio. E essa é a forma que o seu examinador vai corrigir. O seu examinador, na hora de corrigir, ele vai olhar o padrão de resposta. Repetindo, tá? Ele vai olhar sobre o endereçamento, se você indicou. Se os legitimados, o nome da peça adequada foi indicado. Se tem cabimento e competência sendo destacado e assim por diante. Então, muita atenção a essa estrutura e você vai ver. Essa estrutura, pessoal, é a mesma que nós vamos usar na ADI, claro, com pequenos ajustes, tá? ADO, na ADC, na DPF. É a mesma estrutura. Diferenças, assim, de imediato que a gente pode apontar, né? Sobre cabimento, no caso da DPF, nós vamos indicar que é uma ação subsidiária. No caso de uma ADC, nós vamos indicar que existe ali uma divergência dos órgãos do Tribunal Judicial que não possuem um consenso, a chamada controvérsia judicial relevante, né? Enfim, agora, o conteúdo é muito idêntico. Na ADO não é um vício formal, aliás, nem é um vício por ação, é um vício por omissão
seja total ou parcial. Então a estrutura é a mesma. Isso aqui é muito importante que fique claro. Beleza? É isso. Então, agradeço a sua atenção. Fechamos aqui essa apresentação acerca da estrutura da ADI. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Fico à disposição e espero vocês aqui em novas aulas, novos encontros falando sobre controle e outros assuntos de direito constitucional. Até mais.